Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos à leitura do capítulo 19 de Frankenstein de Mary Shelley. Como vimos no capítulo anterior, Victor e seu amigo Henry vão fazer uma viagem para a Inglaterra e no capítulo de hoje, finalmente Victor iniciará sua tarefa, construir uma companheira para a criatura. Sem mais delongas, então, vamos à leitura. Capítulo 19. Instalamos em Londres, decididos a passar vários meses naquela cidade fabulosa e ilustre. Clerval aspirava ao convívio dos homens de gênio e talento que ali floresciam nessa época, mas isso para mim não era um atrativo. Preocupava-me principalmente obter os informes que constituíam o objetivo real da minha viagem, e não tardei em valer-me das cartas de apresentação que trouxera comigo, dirigidas aos mais eminentes mestres da ciência e da história natural. Se essa viagem tivesse sido empreendida nos meus dias de estudos profícuos e relevantes, ter-me-ia proporcionado imensa satisfação, mas os caminhos tortuosos a que tinham conduzido meus estudos e que acabaram por arruinar minha existência, bem como a finalidade terrível das minhas atuais pesquisas, eliminavam qualquer satisfação que pudessem me trazer esses novos conhecimentos. A companhia de meus semelhantes era-me penosa. Quando só, ainda podia ter alguma visão confortante das coisas do céu e da terra. As exortações de Henry me consolavam e graças a isso me era possível ter uma ilusão transitória de paz. Mas a vista de pessoas alegres e despreocupadas no seu vai-e-vem cotidiano trazia-me de volta o desespero ao coração. Eu via uma intransponível barreira entre mim e meus semelhantes, sedimentada com o sangue de William e de Justine. Mas em Clerval eu via refletido o meu antigo eu. Ele era um eterno curioso e ansiava por adquirir experiência e aumentar seus conhecimentos. A diferença de costumes que observava era para ele uma fonte inesgotável de instrução e diletantismo. Estava, além disso, pondo em prática um desígnio que alimentava havia muito tempo. Aspirava a visitar a Índia, na crença de que, apoiado nos conhecimentos das várias línguas daquele país que assimilara e nos conceitos que formara sobre sua formação histórica, poderia colher observações aplicáveis ao desenvolvimento da sociedade europeia. A Inglaterra lhe parecia o ponto de partida ideal para a execução desse plano. Estava sempre atarefado e o único obstáculo às suas atividades era o meu estado de espírito, tristonho e deprimido. Esforcei-me por ocultar-lhe meus problemas, a fim de não influenciá-lo e permitir-lhe usufruir livremente os prazeres naturais propícios a quem estava penetrando em novo cenário da vida. Com a intenção de deixá-lo expandir-se, sem a perturbação da minha presença, às vezes me recusava a acompanhá-lo, alegando outro compromisso. Eu começara então a coletar os materiais necessários à minha nova criação, e isso era para mim como a tortura da incessante gota de água a cair sobre a cabeça do condenado. Qualquer gesto ou pensamento que dirigisse nesse sentido causava-me angústia. Depois de passar alguns meses em Londres, recebemos uma carta de uma pessoa da Escócia que certa vez nos visitara em Genebra. Esse amigo mencionava as belezas de sua terra natal e perguntava-nos amavelmente se elas constituíam atrativo suficiente para prolongarmos a nossa viagem mais ao norte, até Perth, onde residia. Clerval desejava ansiosamente aceitar o convite, e eu, embora não me interessasse em outras companhias, também estava desejoso de rever montanhas, cursos de água e todas as portentosas obras com que a natureza adorna sua morada. Chegáramos à Inglaterra em princípios de outubro e estávamos em fevereiro. Determinamos, pois, empreender nossa jornada ao norte ao término de mais um mês. Não era nosso intento chegar até lá pela estrada de Edimburgo, mas antes visitar Windsor, Oxford, Matlock e os outros lagos de Cumberland, devendo chegar a Perth em fins de julho.
Empacotei meus instrumentos de física e química juntamente com os materiais que havia coligido, determinado a concluir meus trabalhos em algum recanto obscuro, nos planaltos setentrionais da Escócia. Deixamos Londres no dia 27 de março e permanecemos alguns dias em Windsor, passeando pelas suas belas florestas. A nós, montanheses, ali se oferecia um novo espetáculo. Os majestosos carvalhos, a caça abundante e os rebanhos de magníficos cervos, tudo constituía novidade para nós. De Windsor rumamos para Oxford. Ao entrarmos nessa cidade, exaltaram-nos à mente a lembrança dos acontecimentos que haviam ocorrido ali há mais de um século e meio atrás. Fora ali que Carlos I concentrara suas tropas. A cidade mantivera-lhe a fidelidade, depois que toda a nação havia abandonado sua causa para unir-se em torno do estandarte da liberdade e do parlamento. A memória desse rei infausto e de seus companheiros, o afável Falkland, Goring e sua proverbial arrogância, sua rainha e seu filho, emprestavam interesse peculiar a todos os recantos da cidade, onde supostamente eles podiam ter se ocultado. O espírito daqueles tempos heróicos parecia ter encontrado nela sua morada e nos comprazíamos em seguir suas pegadas. À parte esse estímulo à imaginação que produzia, o aspecto da cidade, por si só, oferecia outros ângulos dignos de admiração. A solene e secular arquitetura das universidades, as ruas amplas por onde transitaram tantas figuras históricas e contornando a urbe, o formoso Isis que atravessa prados de um verde intenso, toma corpo e alarga-se refletindo em suas águas caudalosas o conjunto majestoso de torres e cúpulas que emerge do seio do arvoredo. Era um cenário repousante, porém o prazer que me transmitia era entrecortado pela amarga lembrança do passado e a antecipação do futuro. Eu fora feito para a felicidade singela e sem arrebatamentos. Durante os dias de minha infância, o descontentamento jamais havia perturbado meu espírito e qualquer contrariedade eventual era prontamente amenizada pela visão das belezas naturais e das coisas belas e perenes produzidas pelo homem. Eu era uma árvore abatida pelo raio, mas queria sobreviver para sobrepor-me à minha própria imagem de um ser mesquinho perante a humanidade, digno de comiseração e intolerável a mim mesmo. Passamos um tempo considerável em Oxford, vagando por suas cercanias, especulando nos seus recônditos as épocas e os acontecimentos marcantes da história inglesa. Essas nossas excursões eram muitas vezes prolongadas pelas descobertas que se sucediam. Visitamos o túmulo de Hampden e o campo onde tombara o herói. A lembrança de seus ideais de liberdade e de seus feitos elevou-me por momentos a alma, acima das minhas rasteiras atribulações. Tentei sacudir meus grilhões e espraiar o olhar em torno com espírito altivo e livre, mas o ferro da infelicidade penetrara-me fundo e logo, desesperançado e trêmulo, voltava às trevas do meu ego. Foi, não obstante, com pesar que deixamos Oxford e nos dirigimos para Matlock, nossa etapa seguinte. A região nas vizinhanças dessa aldeia lembrava em grande parte o cenário da Suíça, embora em menor escala, sendo a coroa dos Alpes longínquos substituída aqui pela amenidade das colinas cobertas de verde. Visitamos a famosa Gruta Encantada e os pequenos museus de história natural, onde as curiosidades arqueológicas são dispostas da mesma maneira que as coleções de Servox e de Chamonix. O último nome me provocou um estremecimento, quando pronunciado por Henry, e apressei-me em sair de Matlock, que associara automaticamente aquele encontro fatídico. Das planícies de Derby, viajando sempre para o norte, nos transferimos para Cumberland e Westmoreland, onde passamos 2 meses. Os pequenos trechos cobertos da neve que ainda permanecia nas encostas das montanhas, os lagos e a impetuosidade das torrentes entre os rochedos transportavam-nos de volta à Suíça.
Fizemos também aqui algumas amizades que foram como que um vislumbre da felicidade. O prazer de Clerval nesse convívio em muito superava o meu. Sua mente expandia-se na companhia de homens de talento, dando-lhe a medida da capacidade e dos recursos de sua própria natureza, que não podia descobrir no contato com mentalidades de nível inferior à sua. Bem que eu poderia passar minha vida aqui, pensava ele, e entre estas montanhas e lagos não haveria de lamentar a falta da Suíça e do Reno. Mas não tardou em verificar que nem tudo são flores na vida de um viajante. Os sentimentos vagueiam ao sabor das circunstâncias e quando pensa ter chegado a um ponto de repouso, é levado a deixar o que lhe dá prazer em busca de algo novo, numa sucessão contínua que não lhe permite fixar-se. Tínhamos visitado os vários lagos de Cumberland e Westmoreland e já nos prendia a afeição a vários de seus habitantes quando se aproximou o período de nosso compromisso com um amigo escocês e deixamos esses prazeres para seguir viagem. De minha parte, porém, não lamentava. Por essa ocasião andava um tanto esquecido da minha promessa e preocupei-me em retomar o curso de minhas atividades no sentido de cumpri-la. Receava os efeitos da decepção do demônio. Ele poderia permanecer na Suíça e descarregar sua vingança sobre meus parentes. Tal ideia perseguia-me e eu aguardava minha correspondência com impaciência febril. Se ela atrasava, ficava em pânico. De outras vezes temia que o demônio me viesse ao encalço e procurasse castigar minha displicência assassinando meu companheiro. Quando essa ideia me assaltava, eu não deixava Henry por um só momento, a fim de protegê-lo. Visitei Edimburgo com um olhar e mente apáticos. Contudo, a cidade oferecia um mundo de atrativos, capaz de interessar aos mais desligados. Clerval não gostou tanto dela quanto de Oxford, cujas características antigas atendiam melhor ao seu gosto. Mas a estrutura regular e racional da nova cidade de Edimburgo, aliada ao incomparável encanto dos seus arredores, com o seu castelo romântico, o trono do rei Arthur, o poço de São Bernardo e as colinas de Pentland, compensavam-no da mudança e lhe proporcionavam alegria e admiração. Mas eu impacientava-me por chegar ao fim da jornada. Uma semana depois deixávamos Edimburgo, passando por Coulpart, St. Andrews e ao longo das ribeiras do Tay rumo a Perth, onde nos esperava o amigo. No entanto, eu não sentia disposição para conversar com estranhos, rir, familiarizar-me e ostentar o bom humor que se espera de um hóspede. Em vista disso, declarei a Clerval que desejava percorrer sozinho a Escócia. Cabe a você divertir-se, disse-lhe eu, e aqui será nosso ponto de encontro. Posso ausentar-me durante 1 ou 2 meses, mas suplico-lhe que não se preocupe com isso. É meu desejo ficar em paz e solidão por breve tempo, e espero regressar com o coração mais leve, em condições de ser uma companhia mais amena para você. Henry tentou dissuadir-me, mas diante da firmeza do meu intento, aquietou-se e permitiu-me que lhe escrevesse com frequência. Eu preferia estar com você, aduziu ele, acompanhá-lo em suas andanças, a ficar com essa gente que não conheço. Não demore a voltar, meu caro amigo, pois sabe a falta que me faz a sua presença. Tendo me despedido do amigo, dispus-me a procurar um ponto remoto da Escócia, onde, em solidão, pudesse terminar minha obra. Não duvidava que o monstro me seguia e havia de revelar-se no momento preciso para reclamar minha companheira prometida. Atravessei os planaltos setentrionais e fixei-me numa das ilhas mais remotas do Orkneys, cenário dos meus trabalhos. O local me pareceu adequado. Era um rochedo isolado, cujos elevados flancos eram continuamente abatidos por vagas. O solo era estéril, mal produzindo pasto para umas poucas vacas esqueléticas e aveia para o sustento de seus habitantes. Ao todo 5 pessoas, cujo aspecto doentio revelava suas condições de penúria. Quanto a verduras e pão, quando se davam a tais luxos e até água fresca, tinham de ser trazidos da terra firme, a cerca de 5 milhas de distância. Não havia na ilha mais do que 3 miseráveis choupanas, uma das quais estava vazia quando cheguei. Aluguei-a. Nela havia 2 quartos totalmente desguarnecidos, o teto de colmo cedera, as paredes estavam descascadas e a porta pendente dos gonzos.
Mandei que consertassem tudo. Comprei alguns móveis e ocupei-a. Minha chegada poderia ter causado surpresa aos moradores do lugar, não estivessem eles tão ocupados com a própria miséria. Assim pude viver sossegado e livre dos olhares curiosos, mal recebendo agradecimentos pelo alimento e roupas que lhes proporcionava. Tal é a incapacidade de demonstrar sentimentos a que conduz o sofrimento humano. Nesse retiro, eu dedicava a manhã ao meu trabalho e empregava as tardes, quando o tempo permitia, a passear pela praia pedregosa, ouvindo o rugido das ondas que se arrojavam aos meus pés. Dessa maneira, distribuía meu tempo logo que cheguei. Mas, à medida que minha obra avançava, ela se tornava mais absorvente e penosa. Às vezes me sentia totalmente incapacitado de entrar no laboratório por dias seguidos. Depois voltava a trabalhar duro, dia e noite, para compensar o tempo perdido. Era de fato uma tarefa nojenta aquela a que estava empenhado. Durante minha primeira experiência, uma espécie de frenesia encobria o horror da minha atividade, concentrado como estava na consumação de meu trabalho e na ânsia de seus resultados. Agora, porém, eu entrava no laboratório a sangue frio e todo o meu ser contorcia-se de asco diante da minha tarefa. Absorto em tão detestável ocupação, naquele lugar em que um só incidente não ocorria para distrair minha atenção, meu espírito quebrantou-se. Sentia-me inquieto e nervoso. Temia a cada momento defrontar meu perseguidor. Algumas ocasiões permanecia sentado, olhos fixos no chão, temeroso de que ao erguê-los desse de cara com a figura abjeta que tanto pavor me causava. Tinha medo de afastar-me dos meus semelhantes para que ele não me surpreendesse sozinho e viesse reclamar sua companheira. Entre mentes, continuava trabalhando e meu serviço já estava bem avançado. Esperava seu término na mais ansiosa expectativa, de cujo alcance estava absolutamente certo, mas que se misturava com obscuros presságios, o que deixava o meu coração oprimido. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que estão aí firmes e fortes acompanhando essa leitura. Um super beijo e até a próxima!